Bom, pessoal, né? São 14h30, vamos começar aí, né? Hoje a gente vai dar sequência ao conteúdo de derivadas, né? A minha ideia é que a parte de cálculo de derivadas a gente finalize essa semana, né? Já na semana que vem a gente trabalharia somente algumas aplicações de derivadas, que for possível a gente trabalhar, né? Realmente o tempo ele é curto, a gente tem muita coisa para fazer. A disciplina, geralmente, ela já é uma disciplina que tem uma certa dificuldade da gente trabalhar todos os conteúdos no sistema presencial, né? Sem essa redução de carga horária, de hora síncrona. E com essa redução, a gente acaba tendo uma pressão ainda maior para aproveitar bem esse tempo, né? E pode ser que uma coisinha ou outra a gente tenha que pular, mas o essencial eu quero manter, né? E o essencial para vocês é saber derivar e saber integrar. Isso é o essencial de um cálculo 1, né? Se a gente tivesse que escolher apenas pelo menos uma coisa para a gente aprender num curso de cálculo 1, é saber derivar corretamente, saber integrar. Aí o ideal seria que a gente pudesse também ver as aplicações com o devido tempo, né? Poder entender melhor como que a gente usa essa derivada, mas aí a gente vai fazer isso dentro do que o tempo for permitindo, né? Dentro do que o tempo for permitindo. A parte de limite ela é importante porque ela é a base, embora seja mais teórica, mas é a base para tudo que a gente vai fazer. Então, a gente precisa entender limite, até porque vocês vão voltar nessa ideia de limite no cálculo 2, limite vai voltar a aparecer de novo no cálculo 3, então, todo o curso de cálculo, vocês vão, de alguma forma, num nível menos intenso, mas vão voltar a falar de limites. A gente já viu, voltando lá na parte de derivação, a gente viu que a derivada de uma função constante é uma constante. Na última aula, a gente falou sobre a derivada de uma função como sendo outra função, né? A gente já tinha visto a derivada como taxa de variação, como inclinação da reta tangente, e a gente viu que a derivada pode ser entendida como sendo uma função, né? Ou seja, uma função associada à função original, uma função que dá a taxa de variação da função original. Então, esse entendimento é importante. Depois, a gente, no finalzinho, inclusive na aula extra, que eu espero que todos tenham assistido, eu continuei um pouquinho aquela parte de operações. A gente viu que, né, das operações que a gente já sabe até agora, que a derivada da constante é constante, que a derivada de x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1, passou n para frente, diminui uma unidade do expoente, que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função, ou seja, você deixa a constante de fora e deriva a função. Vimos também a regra da soma, que a derivada da soma, né, de funções é igual à soma das derivadas, ou seja, é a derivada da primeira somada com a derivada da segunda, né? Aí essa parte de derivada como função a gente viu, isso aqui eu não vou falar mais, né? Aí na aula extra eu defini para vocês o que seria a derivada de ordem superior, né? O que a gente chama de derivada segunda de uma função, né? O símbolo é esse, ó. D, o 2 aqui entre o D e o Y, o 2 fica no meio, na parte de baixo ele fica como se fosse o expoente do x, né? Esse 2 aqui, com esse 2 aqui, indica que você está calculando a derivada segunda de y em relação a x. Ou seja, você está derivando o y duas vezes. E o que é a derivada segunda? Nada mais do que a derivada da derivada, né? Eu acredito que vocês assistiram a aula. De qualquer forma, a gente ainda vai fazer outros exemplos usando derivadas de ordem superior. Então, à medida que a gente estiver falando de outras operações, a gente vai voltar a fazer exemplos envolvendo as derivadas de ordem superior. Só que ficasse claro que a gente pode ter derivada segunda, derivada terceira, derivada de ordem n, de grau n, seria a derivada da função n vezes. Bom, aí, na parte de funções exponenciais, a gente definiu como calcular a derivada de uma função exponencial, não de todas, mas de uma função exponencial específica, a função e elevada a x. A gente viu que a derivada de e elevada a x é o próprio e elevado a x, né? Para a gente demonstrar essa propriedade aqui, a gente usa um limite, né? Esse limite ele é muito mais importante do ponto de vista mesmo teórico, ou seja, porque ele permite a gente calcular a derivada da função e elevada a x. A gente dificilmente vai ter que ficar calculando esse limite por aí, tá? Mas ele é importante porque ele permite a gente calcular a derivada, né? Então, esse limite aqui, já falei isso na aula extra, para quem não assistiu ainda dá para assistir, tá? Eventualmente, qualquer dúvida que surja sobre essas funções, vocês podem assistir a aula, se vocês não assistiram, né? E aí, a última regra
que a gente viu nessa aula extra foi a regra do produto. Como se deriva um produto de duas funções. Está travando para vocês? Ou é só a internet de vocês mesmo? O que os outros estão dizendo aí? Deixa eu ver. Como é que está o áudio? Está normal aí? Tá? Professor, no meu, às vezes fica alto o áudio, às vezes do nada fica baixo, também estava o áudio. Mas isso é coisa da internet mesmo, tá? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, até para vocês acompanhar a aula, eu vou dar uma parte da aula com o vídeo desligado. Isso fica mais, já está comprovado que quanto menos vídeos ligados durante a aula, mais fácil, quanto menos tela, mais fácil fica, né? Mesmo para receber a minha imagem em tempo real, isso consome um pouco mais a internet de vocês. Então, para ver se a gente consegue ter. Na hora que eu precisar realmente que vocês me olhem, aí eu vou ligar a câmera, tudo bem? Qualquer dúvida também, vocês podem me perguntar que eu ligo a câmera e a gente explica direitinho. Tá? Então, aí eu vou ficar aqui com o chat aberto para poder ficar acompanhando qualquer coisa pelo chat aqui. Qualquer coisa vocês podem escrever que eu acompanho. Então, a gente estava falando da regra do produto. A regra do produto diz o quê? Se eu tenho quero calcular a derivada do produto entre duas funções, deixa eu botar aqui o microfone, o celular mais próximo do meu rosto, que aí fica mais fácil de escutar. Então, se você quer calcular a derivada do produto de duas funções, isso vai ser a derivada da primeira função, ou perdão, vai ser a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Se você quiser começar derivando a primeira e multiplicando pela segunda e depois mudar a ordem, né, na sequência, não tem problema. O importante é que para derivar o produto, você primeiro deriva uma das funções e multiplica pela outra, aí bota mais, e aí depois inverte. Deriva a segunda e conserva a primeira. Tá? De qualquer forma, é sempre uma vez a derivada da outra e depois invertido. A outra vez a derivada da primeira. Bom, aí a gente fez exemplos disso aqui na aula passada, né? Fizemos a derivada de x elevado a x, calculamos a derivada de ordem n, inclusive, para essa função, a partir da identificação de um padrão das respostas. Tá? E o que mais? Bom, aí chegamos então na aula de hoje. Isso aqui eu vou fechar, isso aqui foi o assunto da aula extra. Né? E aí chegamos na regra do quociente. Tá? Regra do quociente. A regra do quociente vai nos dizer como calcular a derivada do quociente entre duas funções. Ou seja, quem seria a derivada de f de x sobre g de x? Tá? Assumindo, claro, que essa função não se anula, o g de x, essa função f sobre g, a gente está definindo ela em um intervalo em que o g não se anula. Tá? Então, espera só um minuto. Ora, então, nesse caso, como é que a gente faz a derivada? A derivada é assim. Vou chamar a função f, que é a função que está na fração, vou chamar a função f de função de cima e a função g de função de baixo, tá? Então, quando eu falar a função de cima é a f, a função de baixo é a g. É claro que eu poderia ter invertido a ordem, o nome aqui que eu dou não é importante. O importante é que tem uma função em cima e uma embaixo. É por isso que é preferível a gente entender dessa forma. Então, quem vai ser a derivada do quociente entre duas funções? De f sobre g. Vai ser a função de baixo, g, vezes a derivada da função de cima. É a função de baixo, g, vezes a derivada de f. Né? A função de baixo vezes a derivada da função de cima. Menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Então, na parte de cima da fração vai ser a função de baixo vezes a derivada da função de cima, menos a função de cima vezes a derivada da função de baixo. Tá? Tudo isso dividido pela função que está embaixo ao quadrado. Professor, mas de onde saiu essa fórmula? Bom, na verdade, essa fórmula a gente deduz ela. A gente tenta calcular a derivada do quociente usando o limite que define a derivada e durante o processo de cálculo a gente faz algumas manipulações para poder encontrar uma resposta para esse limite. E no final, a partir isso dá uma conta doida, tá? Dá uma contalhada terrível, quase uma página a demonstração desse teorema. Né?
E aí, quando você faz todas as manipulações, você chega nisso aqui. Você chega na função g multiplicada pelo limite que define a derivada de f, tá? Menos a função f multiplicada pelo limite que define a derivada de g sobre a função g elevado ao quadrado. Tá? Então, a gente tem exatamente isso, que a derivada do quociente é a função de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá? Pessoal, só um minutinho aqui, porque tem alguém tentando me ligar, e eu vou tentar aqui deixar... não sei como é que eu faço aqui, para ver se eu não recebo essas ligações. Tá? Não vou botar aqui no modo avião agora não, porque senão vai ter que cortar. Bom, vamos ver como é que a gente usa isso na prática. Tá? Então, vamos para um exemplo, a gente vai tentar aprender através de exemplos. Eu vou botar 2 exemplos, que eu acredito que isso aqui seja o suficiente para que a gente entenda como calcular a derivada do quociente. Deixa eu só botar aqui o aplicativo, que eu não abri ainda, para fazer o print aqui. Enquanto isso, também, deixa eu aproveitar e abrir a lousa para poder a gente trabalhar. Só um minutinho, só um minutinho. Bom, então, primeiro vou fazer lá logo o print lá, tá? No caso aqui, eu quero daqui para cá. Bom, levando lá a nossa lousa, aqui a questão que a gente quer resolver. Na verdade, são 2 exemplos para a gente entender como calcular a derivada. Então, no exemplo 4, aí a gente tem uma fração, né? Na verdade, a gente tem uma função racional, não é uma fração, uma função racional, ou seja, uma função na forma de fração, né? Tem um polinômio em cima e outro embaixo, divide, né? E ele pede para calcular a derivada, tá? Pessoal, eu só queria fazer dar um informe. Eu estou percebendo aqui, por exemplo, que não deve ter nem 20 pessoas ainda, que está em torno de 20 pessoas assistindo a aula. Tem tido um número muito pequeno de alunos assistindo às aulas síncronas. Também percebi uma entrega muito pequena das atividades. Eu tentei deixar o máximo de prazo possível, tá? E eu devo entregar até quinta-feira a primeira nota de vocês. Eu acredito que alguns alunos, talvez uma parcela considerável da turma, vai ficar com uma nota baixa, tá? Porque não entregou os trabalhos, né? E, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, porque aqui é um curso superior, tá? Essa disciplina teria realmente uma gama muito grande de dificuldade, mesmo que fosse no sistema presencial, né? Então, normalmente, a experiência que eu tenho é que pelo menos 1/3 da turma fica reprovado nos cursos presenciais, às vezes passando da metade da turma, né? Já teve turmas no passado que eu tive com turmas grandes e que os alunos tinham uma certa dificuldade, que não assumiam uma postura talvez mais proativa, pode-se assim dizer, e que mais da metade da turma acabou não passando. Mas também já tive turmas em que praticamente houve aprovação total da turma, sem nenhuma reprovação. Então, isso vai muito do contexto, isso vai muito também da postura dos alunos, né? E eu sei que o sistema remoto ele não é muito... não é como ter uma aula presencial, definitivamente não é igual, né? Mas eu tenho tentado flexibilizar ao máximo essa questão para vocês, né? Até mesmo retirando a necessidade de fazer provas, né? Deixando essas atividades, esses formulários, e ainda assim tem tido digamos assim, um empenho um pouco abaixo do que eu imaginava, né, com relação à disciplina de cálculo 1. Isso não está acontecendo, por exemplo, com a turma de cálculo 3, onde a participação, né, da turma nas aulas sempre gira em torno de 80% a 90% dos alunos, ou seja, quase não falta ninguém nas aulas. Mas é uma turma menor, uma turma com 20 alunos, mas eu sempre dou aula em torno com 17, 19, às vezes com 20, com todos os 20 alunos. E aqui no cálculo 1 eu estou percebendo uma certa dificuldade do pessoal acompanhar as aulas, até mesmo assistir às aulas 5. Então, eu entendo que eu colocando o material, vocês podem assistir depois. Tem a dificuldade com a internet, mas isso ainda, né, me deixa preocupado por conta das atividades que estão sendo postadas
E foram só 2 atividades até agora que eu vou postar a terceira. Não postei ainda para dar tempo para metade da turma que não entregou o trabalho, a última atividade, entregar essa atividade, até porque essa atividade fecha a primeira nota, né? E aí eu não postei essa atividade ainda por causa disso, mas eu vou postar essa atividade, talvez até amanhã, e aí eu já vou fechar esse cálculo de quem entregou as atividades da primeira nota, né? E o que vai acontecer? Depois que eu fechar, não vou receber mais as atividades no final, porque não há justificativa para não fazer as atividades ou não ter baixado as atividades. A internet do Instituto está aberta para qualquer aluno. Eu vejo alunos vindo para o Instituto baixar as atividades, alunos que vêm estudar aqui, né? Ou que vêm pelo menos na portaria pegar a internet, baixar as atividades. Então, realmente, tem os formulários que são muito simples, podem ser respondidos facilmente pelo celular mesmo, não precisa fazer cálculo, faço perguntas de cunho teórico, basta ter assistido a aula para poder responder, às vezes nem isso, basta ter lido um pouquinho do assunto antes, né? Eu estou dando esse sermão, mas realmente eu estou com um sentido mesmo de uma preocupação, né? De uma preocupação, porque eu acredito que seguindo esse caminho, a gente vai ter uma reprovação de metade da turma, né? Porque eu não vou mudar e não vou deixar de cobrar. E aqueles que não tiverem entregado, não adianta. No final, professor, eu queria entregar. Não, o final é outro, né? O pessoal está desistindo, né? Infelizmente, isso acontece. É triste, realmente eu não quero que aconteça. Mas eu digo para vocês, é o normal, tá? É o normal no sentido da universidade, né? Reprovação de quê? Não, na verdade, quando eu digo reprovação, você reprova uma disciplina, às vezes está tendo dificuldade, porque realmente não é só o fato de ser remoto. Algumas dificuldades parece que é porque as disciplinas estão remotas, mas a universidade é puxada mesmo. E tem que ter uma postura de estudo que é muito diferente daquela que vocês usaram. Se vocês achavam que vocês eram bons estudantes no ensino médio, eu posso garantir para vocês, o tempo que vocês dedicaram para estudar no ensino médio não é suficiente para encarar uma universidade. É realmente necessário ter um acompanhamento maior, a internet está ruim demais, né? Eu sei que... mas eu não quero, não estou trabalhando com esse cálculo de reprovação em massa. Eu quero ter a aprovação em massa, né? Mas o que acontece é que eu não tenho como fazer isso se as atividades não forem entregues. Sem as atividades, eu não tenho onde colocar os pontos. Eu não tenho como justificar os pontos, né? Então, e as atividades eu estou fazendo o quê? Que eu posso fazer, né? Atividades simples, né? Que podem ser feitas em pouco tempo, como os formulários, são muito simples, é coisa que dá para fazer em poucos minutos depois da aula, e as atividades com longos, né? Prazos bem elásticos, de mais de uma semana para entregar, né? Um número de questões que é pequeno, se você considerar que você pode fazer essa atividade junto com outros colegas, que é, inclusive, o ideal, né? Você se reúna com outros colegas para discutir, né? Então, dentro desse contexto, eu não vejo que essas atividades estão tão complicadas. Não vejo pessoas me perguntando muita coisa, né? Quem me pergunta, eu respondo. Quem me pergunta por WhatsApp, né? Ou mesmo pelo Gleis, eu respondo, não deixei ninguém sem responder, né? Mas eu não tenho como ajudar quem não está procurando ajuda, né? Então, também não tenho como pontuar quem não está entregando as atividades. Então, isso é um fato que não tem como mudar, né? Então, espero que realmente esse momento ainda há tempo, né? Bastante tempo, até porque no IFMA o aluno pode começar muito mal mesmo, não ter nem tirado, né? Vocês sabem que a média cai para 6 depois de recuperações, tem reposição, tem final. Então, no final das contas, o aluno que não foi bem, o aluno que nem fez as primeiras 2 avaliações, basta que ele tire 7,5 nas seguintes, que ele passa. Sem problema, passa direto, né? Ele passa sem problemas. Direto não, mas passa sem problemas. Então, de qualquer forma, eu espero que esse recado fique aqui, vai ficar gravado, e para aqueles que não assistiram a aula hoje, né, possam, depois, quando for assistir esse vídeo, né, esse recado vai para você também, né, que vai estar assistindo o vídeo agora, né, que está assistindo esse vídeo já gravado, né, que realmente tente se organizar com seus colegas, crie um horário de estudo,
né? Se não tiver como fazer isso, realmente não é pela disciplina de cálculo, é pelo curso em si. Você não vai ter como dar sequência ao curso sem criar uma rotina de estudo, um mínimo, né? Um mínimo de tempo dedicado a estudar mesmo todo dia. Não tem um mínimo para fazer final de recuperação? Tem. Eu acho que todo mundo já sabe, mas deixa eu só dizer um negócio. Peraí. Acho que, peraí, isso aqui estava aberto em outra tela. Vou fechar isso aqui. Eu acho que a maioria de vocês já sabe. Deixa eu botar aqui. Cadê? O que está dando aqui? Está errado aqui. Minha lousa está de cabeça para baixo. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui, só um minuto. Funciona assim. A gente tem a primeira nota, a segunda nota, vocês, no caso, né? A terceira nota, uma reposição e uma prova final, certo? Uma prova final. Digamos uma simulação, o aluno tirou 0 na primeira nota, tirou 0 na segunda nota. Esse aluno ainda tem como passar? Tem. Se ele tirar 7,5 da terceira nota, certo? Ele vai fazer a reposição. A reposição funciona assim: se o aluno não atingiu 21 pontos aqui, ele tem direito. Se o aluno tirou, na verdade, não é nem a questão dos 21 pontos. Se o aluno tirou uma nota baixa, mesmo que ele tenha atingido 21 pontos, ele tem direito a fazer a reposição, mesmo que ele tenha passado já. Mesmo que ele tenha tirado 3,7, já estaria passado. A média dele seria 7, né, que é a média de 3 notas, no caso. Só mais 3 dividido por 3. Mas mesmo que ele já tenha passado, se ele tirou uma nota baixa, ele tem direito de fazer reposição. E, claro, se ele não fez 21 pontos, ele também tem direito a fazer a reposição. O que é a reposição? É uma prova que substitui uma das notas mais baixas. Então, no caso aqui, a reposição vai substituir ou essa ou essa. No caso aqui, tanto faz, né? Ele tirou 0 nas duas. A reposição é uma prova que vai substituir uma dessas. Então, digamos que na reposição, ele tire 7,5. Esse 7,5 vai ser colocado no lugar de uma dessas notas aqui, a nota que for mais baixa, né? Vai sempre substituir a nota mais baixa, das 3, a nota mais baixa. Então, no caso aqui, essa primeira nota vai sumir, ele vai ficar com 7,5. Então, por enquanto, esse aluno tem 7,5 e 7,5. 7,5 na terceira e 7,5 na reposição, que substituiu a primeira nota, ou a segunda, tanto faz. Isso significa que ele tem 15 pontos. Com 15 pontos, ele tem direito a fazer a final. Então, o mínimo para você fazer a final é ter 15 pontos. 15 pontos somando as 3 maiores notas. No caso aqui, as 3 maiores notas dele é 0, 7,5 e 7,5. As 3 maiores, né? Somando as 3 maiores, ele tem que fazer 15 pontos. Se ele fizer 15 pontos, a gente tira a média dele, divide por 3 e ele tem média 5. Tem que ter média 5. Se ele não tiver média 5, ele não tem direito a fazer a prova final. Agora, se ele tiver média 5, ele vai para a final. E na final, ele não precisa tirar 10, nem 9, nem nada disso. Basta que ele tire um mísero 7. Porque esse 7, somado com esse 5, vai dar 12 pontos. E esse 12 pontos dividido por 3, esse 12 pontos, perdão, dividido por 2, que é esses 12 pontos aqui, é dividido só por 2, que é a média dele com a média da final, vai dar 6, e com 6 ele está passado, porque depois da prova final a média cai para 6. Então, o aluno tem que fazer 12 pontos depois que fizer a prova final, e tem que ter 15 pontos para poder ter direito a fazer a prova final. É assim que funciona. Isso vale para todas as disciplinas, inclusive para cálculo. É claro que a gente não pensa numa situação dessa. Eu não penso em ter que fazer prova de recuperação, reposição ou prova final, uma disciplina que está sendo dada remotamente. O ideal é que, como as provas são atividades, são trabalhos, são formulários, né? Então, o aluno vai encontrar formas de conseguir fazer essas atividades para não ter que fazer uma reposição lá no final. Mas não está eliminada essa possibilidade também por completo, né? Então, para qualquer outra dúvida sobre isso aqui, vocês podem me perguntar lá no WhatsApp que a gente responde. Vamos voltar para cá. Tá? O recado está dado. Eu espero que vocês não se sintam mal pela forma como eu falei, mas é realmente uma preocupação que eu estou muito grande com vocês, né? Para que todo mundo possa sair bem. E, às vezes, é preciso dar um puxãozinho mesmo de orelha para poder a gente se motivar também, né? Importante. Eu estou acompanhando aqui vocês, estou vendo, eu sei quem são os alunos que estão estudando, eu sei que tem alunos que estão lendo material, e eu sei quem não está, tá?
Isso dá para saber mesmo remotamente, porque eu vejo a postura dentro das aulas, às vezes quando o aluno pergunta, então tudo isso faz parte da minha avaliação também da turma. Então, bora lá. O exemplo 4 diz o seguinte, eu tenho essa função aqui, e aí ele pede para calcular quem é a derivada dessa função. Tá? Bom, pela regra que a gente viu ainda agora há pouco, a gente viu o seguinte, a derivada do quociente é, se eu tiver f sobre g, a derivada disso é quem? É a de baixo, vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da função de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. Ok? Então, no caso aqui, a função de baixo é x ao cubo mais 6, e a função de cima é x ao quadrado menos x menos 2. Então, bora lá. É a função de baixo, aqui pela regra da derivada, vai ser a função de baixo, x ao cubo mais 6, vezes a derivada da função de cima. Quem é a derivada da função que está no numerador? Quem é a derivada de x ao quadrado mais x menos 2? Vai dar quanto? 2x mais 1. 2x mais 1. Certo? Menos a função de cima, x ao quadrado mais x menos 2, vezes a derivada da função de baixo. A derivada da função de baixo vai ser o quê? 3x ao quadrado. Ao quadrado. Exatamente. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. X ao cubo mais 6 ao quadrado. Professor, dá para simplificar? Bom, na verdade, vai ter coisa que não vai dar para simplificar aqui. Dá para a gente escrever, arrumar pelo menos, fazer os produtos, né? Tentar escrever isso de uma forma mais, digamos assim, uma forma mais compactada, mas não vai dar para cancelar um monte de coisa. Nesse caso aqui, a gente faz x ao cubo vezes 2x, vai dar 2x à quarta. X ao cubo vezes 1 dá mais x ao cubo. 6 vezes 2x dá 12x. 6 vezes 1 dá 6. Essa é a primeira parte. Menos, agora esse produto aqui. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar 3x à quarta. X vezes 3x ao quadrado dá 3x ao cubo, positivo. Menos 2 vezes 3x ao quadrado dá menos 6x ao quadrado. Na parte de cima, ok? Tudo isso dividido pelo x ao cubo, x ao cubo mais 6 ao quadrado. Certo? X ao cubo mais 6 ao quadrado. Ora, eita, tem coisa aqui que ainda é da aula passada que está aqui, ó, eu não limpei essa. Dá para a gente arrumar um pouquinho aqui. Y' vai ser igual. Aí aqui, ó, esse 2x à quarta, com esse 3x à quarta, vai dar menos x à quarta, porque vai ficar negativo, né? Esse x ao cubo, com esse menos 3x ao cubo, dá menos 2x ao cubo, certo? Esse 12x não tem ninguém, mas tem esse menos 6x ao quadrado, que como tem um menos aqui na frente, vai ficar mais 6x ao quadrado, certo? Mais 6x ao quadrado. Esse 12x não tem ninguém para cancelar, ele fica mais 12x. E esse 6 fica também. Tudo isso dividido pelo x ao cubo mais 6 ao quadrado. E pronto, porque não dá para... Dá para fazer esse produto que eu estava aqui embaixo? Dá, mas não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, no caso aqui, essa é a derivada do quociente. Dá para ver que a função da derivada é uma função muito maior, né? E muito maior, até de graus maiores do que da função original. A função original, o polinômio em cima era de grau 2 e o polinômio embaixo era de grau 3. E agora eu tenho na derivada um polinômio de cima, um polinômio de grau 4 e embaixo um polinômio de grau 6, porque quando eu levar aquele negócio ao quadrado, vai ficar grau 6. Tá? Então, essa é a derivada. Professor? Dúvidas? Oi. O senhor pode voltar bem naquele pedacinho que o senhor fez a derivada de x ao quadrado mais x menos 2? X ao quadrado mais... Aqui em cima, na primeira linha? É, porque logo na primeira linha tem a... vezes a derivada dele, né? Olha lá. É a função de baixo. A função está ali, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Isso, a função de baixo vezes a derivada da de cima. Aí eu queria saber como o senhor fez a derivada da de cima.
Ó, a derivada de cima é a derivada do x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado é quanto? 2x. Não é não? O 2 vai para frente e Sim, diminui uma unidade no 2x. expoente. E a derivada do x é quanto? É 1. A derivada de x é 1. Não é não? Porque é como se fosse x elevado a 1, né? A derivada de Sim. x dá 1. Então, ficou. É a de baixo vezes a derivada da de cima. 2x mais 1. Tranquilo? Até aqui? Mas e o menos 2? Menos 2? Não, mas eu já derivei a função. Ó, é a função de baixo. Isso aqui É porque a derivada do menos isso 2 é zero. aqui, isso aqui Ah, a é a derivada de menos 2 é derivada da de 0? cima. É a derivada. A derivada de 2 é zero. Ah, sim. Certo? Então, é a de baixo e a derivada de x ao quadrado mais x menos 2 é 2x mais 1, porque a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de x é 1 e a derivada de 2 é zero. Aí não fica, ele desaparece. A derivada da Certo. constante é zero. Tranquilo? Aí, menos a função de cima, e eu repeti a função de cima, vezes a derivada da função de baixo. A derivada da função de baixo é a derivada do x ao cubo mais 6. A derivada disso aqui dá quanto? A derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Por quê? Porque o 3 vai para frente, diminui uma unidade no expoente. Somado com a derivada de 6. Só que a derivada de 6 é zero. Aí fica só 3x ao quadrado. Certo? Entendi. Aí pronto. Daqui para frente foi só conta. Eu só joguei na fórmula. Tá? Essa questão aqui é uma questão só de jogar na fórmula. Não tem erro. Essa fórmula, pessoal, vocês vão ter que... Um dia vocês vão memorizar ela, nem que seja... né? Por osmose, porque vai repetir tantas vezes que você vai acabar memorizando. Né? Se memorizar logo, melhor. Né? Melhor, porque aí a gente já... Isso é uma coisa que vai, vocês vão entender, fazer cálculo de derivado durante uma boa parcela do curso. Né? Pelo menos até as disciplinas que envolvem cálculo, as disciplinas de física, mas tem várias outras, vocês vão usar cálculo aí, o curso quase tudo. Então, não tem para onde correr. Vamos, essa regra, se vocês puderem memorizar essas regras, e quando eu digo memorizar, é tentar memorizar mesmo como uma frase. Por isso que eu faço as perguntas lá nos formulários, para que vocês respondam com palavras. Às vezes, alguns alunos respondem ainda com símbolos, porque ele não consegue escrever com palavras. Mas é um exercício mental tentar escrever uma frase matemática, tentar reproduzir a ideia de uma frase, uma expressão matemática apenas usando palavras, né? Por quê? Porque se você conseguir fazer isso, fica mais fácil de você gravar essa sentença na cabeça depois, para usar. Né? Não, porque se você tentar memorizar símbolos, o risco de você esquecer algum símbolo é muito grande. Então, é melhor tentar memorizar mesmo, como a gente aprendeu produtos notáveis lá no ensino, na 7ª série, né? No 8º ano. Né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Assim fica fácil. Se a gente tentar... Não é que a gente tenha que ficar memorizando as coisas, mas tem coisas que a gente precisa memorizar, pelo menos para a gente ganhar tempo. Né? Então, não tem jeito. Bom, agora a outra questão, o exemplo 5. No exemplo 5, ele diz, ó, encontre a reta tangente à curva e elevado a x, dividido por 1 mais x quadrado, no ponto 1 meio de E. Então, bora ver o que ele está pedindo aqui. Primeiro, vamos olhar o que ele quer para a gente fazer. Ele quer para a gente encontrar a reta tangente a essa curva. Certo? E para a gente encontrar a reta tangente, a equação de uma reta tangente a uma curva, a gente precisa encontrar o quê antes? Para a gente encontrar a equação da... Vocês lembram qual era a equação da reta tangente que a gente deduziu? A reta tangente a uma curva, né, passando num ponto x0 e y0, tinha essa equação, ó, y menos y0 igual a derivada da função do ponto x0 vezes x menos x0. Lembra disso aqui? A gente viu isso aqui na aula retrasada, parece. Tá? Isso aqui é a equação da reta tangente, tá? Equação da reta tangente a uma curva. Que curva é essa? A curva da função f de x. Passando por qual ponto? Pelo ponto x0, de coordenadas x0 e y0. Então, se vocês olharem para essa fórmula aqui, eu já sei qual é a curva. Está aqui. Então, eu já sei quem é o x0 e y0. Está aqui, ó, o x0 e y0, ele deu bem aqui. Ó, o x0 é 1 e o y0 é dividido por 2, né? O número neperiano dividido por 2. Mas eu preciso do quê? O que eu não tenho ainda? A derivada.
Não? Eu preciso da derivada no ponto x0. Então, para eu responder a questão, eu preciso calcular quem é a derivada da função no ponto x0. Isso aqui, ó, que eu estou precisando calcular, certo? Sendo que a curva é essa aqui, a função é essa. É elevado a x sobre 1 mais x quadrado. Então, bora lá. Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte, eu vou limpar aqui a tela. Sim, está muito bagunçado. Deixa eu botar aqui de novo a pergunta. Pergunta aqui, vou fazer. Pronto. Agora sim, está bem limpinha aqui a tela. Dá para olhar a pergunta, bora lá. Primeira curva, quem é a função? A função que está me dando é a função f de x igual a e elevado a x sobre 1 mais x quadrado. Correto? 1 mais x quadrado. Eu preciso calcular quem é a derivada dessa função. Por quê? Porque eu vou encontrar a equação de uma reta e vou botar a equação da reta tangente, ela obedece a essa fórmula aqui, derivada no x0, vezes x menos x0. Então, eu preciso calcular quem é a derivada no x0. Então, eu preciso calcular quem é a derivada de f de x. Aqui é um quociente, não é isso? Então, bora lá. Pela regra lá vai ser o quê? Né? Como é que é a derivada do quociente? É a função de cima ou é a função de baixo que a gente começa? É a função de baixo, 1 mais x quadrado, vezes a derivada da função de cima, tá? Vou escrever mais uma vez aqui, porque eu acho que alguns podem já ainda não ter memorizado. F sobre G. Quem é a derivada disso? É G vezes a derivada de F, menos F vezes a derivada de G, tudo isso dividido por G ao quadrado, certo? Tranquilo? Então, bora lá. Então, vamos lá. Deixa eu botar a câmera aqui para poder... Então, vai ser a função de baixo, g, vezes a derivada de cima. Quem é a derivada de e elevado a x, pessoal? E elevado a x. E elevado a x. Muito bem. Opa. Tá de preto. Menos a de cima, é a de função de baixo vezes a derivada de cima. Menos a função de cima, e elevado a x, vezes a derivada da função de baixo. Quem é a derivada da função de baixo? 2x. Isso, 2x, muito bem. Tudo isso dividido pela de função de baixo ao quadrado. 1 mais x ao quadrado, correto? Então, só dando mais uma arrumadinha, a derivada da função f de x ficou. Aqui em cima eu tenho e elevado a x, e eu posso botar o e elevado a x em evidência. Se eu botar em evidência, vai ficar dentro do parênteses 1 mais x quadrado, e aqui também vai ficar menos 2x em evidência. Todo mundo aqui dentro do parênteses, né? Isso aqui está todo mundo multiplicado por e elevado a x, né? E elevado a x eu botei em evidência, ficou isso e isso aqui tudo dentro de um único parênteses. Dividido por 1 mais x quadrado ao quadrado. Tá? Bom, não tem muito o que simplificar, porque aqui até daria para botar 1 menos x ao quadrado, mas não daria para simplificar nada. Então, deixa assim por enquanto. Quem é o ponto que ele me deu? O ponto que ele me deu foi isso aqui, ó. 1 na primeira coordenada, E sobre 2 na segunda coordenada. Então, meu ponto x0, y0 é o ponto 1, E sobre 2. Certo? Então, eu preciso calcular, né? Esse aqui é meu ponto x0, y0. Ou seja, o x0 é 1, certo? E o y0, que é a imagem do x0, é E sobre 2. Então, mas aqui na fórmula da equação da reta, eu preciso calcular a derivada no x0. Então, quem é a derivada no x0? O x0 é quem? O x0 é 1. Então, quem é a derivada no 1? É isso que a gente está precisando calcular. É elevado a 1, que multiplica 1 mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. Eu botei 1 em tudo quanto é x que eu envio pela frente. Dividido por 1
mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado. Tranquilo? Estou calculando o valor da derivada no número 1, tá? Que é o ponto lá, que é o x0. Isso vai dar quanto? Aqui e elevado a 1 vai dar e, né? Qualquer potência elevada a 1 dá o próprio número. Aqui dentro do parênteses vai dar quanto? 1 mais 1, 1 mais 1, 2, menos 2, 0, vezes 0, sobre. E aqui embaixo ficou 1 mais 1, que é 1 ao quadrado, vai dar 1 mais 1, 2 ao quadrado, 4. Só que na parte de cima, pessoal, deu 0, tá? Isso aqui deu 0. Então, 1 mais 1, 2, menos 2, 0. Então, a derivada no 1 é 0, tá? A derivada no 1 é 0. Ora, isso significa que se a derivada no ponto x0 bem aqui é 0, tá? A equação, como é que vai ficar a equação dessa reta? Tá? A equação da reta, olhando lá para a fórmula lá, ó. Não é y menos y0, que é e sobre 2, igual a derivada no x0, que é 0, vezes x menos x0, só que o x0 é 1. Só que quando eu multiplicar isso aqui por 0, tudo isso aqui vai dar 0. Não é não? Isso aqui vai dar 0. Então, no final das contas, a reta vai ficar só y igual a e sobre 2. Essa reta existe? Existe. Que reta é essa? É a função constante. A função constante passando pelo número e sobre 2. Só lembrando que o e, pessoal, aqui, esse e aqui não é um e qualquer não, pessoal. Isso aqui é o e neperiano. Ele tem um valor, tá? 2,718,28, por aí vai, certo? Então, a reta é sobre 2, 2,71, né? 2,72, se fosse para arredondar para duas casas. Então, a reta constante y igual a e sobre 2 fica tangente, ela é tangente a essa curva aqui no ponto que ele pediu, no ponto 1e sobre 2, tá? 1e sobre 2. Se a gente desenhasse, talvez não podia desenhar para verificar se está tudo certo mesmo. O texto, acho que cadê o texto aqui? Nem sei mais onde eu estou. O texto aqui eu não desenhei, não, né? Mas se a gente desenhasse, vamos tentar desenhar essa função para a gente verificar se essa nossa conta está certa. Ó, primeiro eu vou desenhar a função. A função, equação explícita. A nossa função lá era e elevado a x sobre 1 mais x quadrado. Então, desenhando aqui fica e elevado a x, o implot reconhece o e, basta botar a letra e, sobre, abre parênteses, 1 mais x quadrado. Nem sei se o desenho que vai sair disso aqui. Tá? Não sei realmente o formato dessa curva, não. Mas bora ver se vai ser uma coisa fácil de entender. Está aqui a curva. Tá? Deixa eu ver se dá para olhar ela mais de longe. Dá para ver aí o formato da curva. Tá vendo? Então, deixa eu mais de perto. Muito bem. Agora, eu quero marcar o ponto de tangência. O ponto de tangência, vou botar bem aqui. No implot, a gente tem a opção de marcar o ponto. Tá? O ponto de tangência que ele me deu foi o ponto 1 e sobre 2. Deixa eu ver se esse ponto está na curva mesmo. E sobre 2. Espero que sim. Vou botar aqui. Vou botar XY. Certo? Âncoras. Ok, ali o ponto. Tá vendo o ponto de tangência? Está dando para ver, né? Agora, vamos desenhar qual é a reta que é tangente ali. A gente encontrou que a reta tangente é a própria reta y igual a e sobre 2. Então, eu acho que é isso mesmo. Porque dá para ver aqui, ó, que já fica tangente. Eu vou desenhar essa reta explícita. A reta é sobre 2. Ok. Estão vendo? Dá para ver que a reta realmente é tangente aqui, a curva?
É claro que, quando a gente fala assim, reta tangente, a gente já comentou sobre isso. A reta tangente ela pode cortar a curva mais na frente. Mas a questão é, se você realmente tivesse a reta tangente, aqui a curva está fazendo isso, está deitando. A reta tangente está assim, ó, quando a curva começar a terminar de deitar, a reta tangente fica horizontal. Depois a reta tangente vai voltar a ficar inclinada de novo. Então está aqui, eu tenho uma reta tangente horizontal, bem aqui nesse ponto, né? Inclusive, esse ponto aqui, mais na frente, né? Ah, não, esse aqui não, deixa para lá. Eu ia falar uma coisa, mas não é para esse momento, não. Pois bem, essa aqui é a reta tangente que... Né? Professor, eu vi sobre aquela fórmula da equação da reta tangente, que o senhor, eu já vi a letra M no lugar daquela... Aqui? Sim. Aí M, eu aonde? vi um M no lugar da função derivada aí de x a zero. O senhor está vendo aí, ó? Um M aqui? Não, um M no lugar de f de x Acho que a ele zero. tá falando da Mas é constante. um M mesmo. Ó, calma aí, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. A equação de uma reta É porque eu vi que a qualquer. derivada de uma função nada mais é que o coeficiente angular Isso. ali da tangente. Isso. Esse M aqui é o coeficiente angular. Muito bem. É isso mesmo. Coeficiente angular. Só que quando se trata de uma reta tangente a uma curva, a gente viu lá na primeira aula de derivada que para encontrar o coeficiente angular, a gente precisa de 2 pontos. Só que quando a reta é tangente, a gente só tem um ponto. Então, a gente precisou usar um limite para calcular aquele coeficiente angular. E no final, esse limite a gente chamou de derivada do ponto. Então, esse coeficiente angular aqui, no caso da reta ser tangente, se esse aqui for um coeficiente angular de uma reta tangente, esse coeficiente angular se calcula exatamente tirando a derivada no ponto. Certo? É apenas isso. Não tem nada de errado, o M está certo. É a fórmula geral, a equação de uma Era isso que reta. eu queria, eu estava querendo explicar, só que eu me enrolei todo aqui. Muito bem, é isso mesmo, Lailson. A equação da reta é y menos y0 igual a coeficiente angular vezes x menos x0. Só que quando a reta é tangente, o coeficiente angular se calcula usando a derivada. Só isso. Tá? E é por isso que a equação fica do jeito que eu fiz aqui dentro do círculo vermelho. Ok? Então, vamos continuar, pessoal. Vamos continuar. Ó, com essa fórmula última que a gente acabou de deduzir, a gente tem agora um resumo do que a gente já viu até agora. A gente tem essas fórmulas aqui, tá? Então, isso aqui é o resumo das derivadas que já foram estudadas pela gente. Derivada da constante da zero, a derivada de x elevado a n da n vezes x elevado a n menos 1, a derivada de e elevado a x é o e elevado a x, né? A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de f menos g é a derivada de f menos a derivada de g. Tanto menos quanto mais, tá? Mesma coisa. A derivada do produto de f vezes g vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. E, por último, a derivada de f sobre g, ou seja, a derivada do quociente, é igual a função de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, dividido pela função de baixo ao quadrado. Ok? Tranquilo até aí? Então, essas são as fórmulas que nós já vimos até agora. Só que agora está na hora da gente começar a aprender a calcular derivadas de funções trigonométricas. Elas são muito importantes, aparecem com muita frequência. Então, a gente vai aumentar essa nossa tabela de derivadas gradativamente. Cada vez eu vou botar mais funções, certo? Então, a gente não vai botar as funções logarítmicas aí, tá? Não era para amanhã? Quem disse que não era para... Ah, não. Para amanhã é as trigonométricas inversas. Essas aqui são as trigonométricas comuns. Essas aqui é normal. Essa daqui não tem problema. Porque todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece a função seno, a função cosseno, a função tangente. Por enquanto, só as mais fáceis. Depois a gente, na verdade, a gente vai deduzir, eu vou apresentar para vocês a derivada dessas funções, a gente
vai fazer mais ou menos como a gente tem feito até agora, né? A gente não vai ter como deduzir essas fórmulas, realmente seria inaceitável, até mesmo no presencial, raramente eu consigo deduzir isso, não dá tempo. Tá? Mas observa, aqui no primeiro desenho, na função de cima, não sei se vocês conseguem perceber, eu tenho na linha azul, eu tenho o gráfico da função seno, certo? Olha como é o gráfico da função seno. Né? Como é o nome dessa curva aqui? Alguém sabe? Como é o nome dessa curva aqui? É uma senoide. Muito bem. A senoide, né, é um gráfico periódico. Né? Então, ela vai, sobe, desce, depois ela torna a fazer, subir de novo. Então, ela é um gráfico que se repete. No caso aqui, o período da função seno é 2π. Ou seja, a cada intervalo de 2π, a função seno volta a assumir os seus mesmos valores. Tá? Então, ela é repetitiva, ela é periódica, ela se repete a cada intervalo de 2π. A função seno, bem aqui eu tenho o zero, certo? Bem aqui eu tenho, aqui, embora ele está fazendo, ele só botou os positivos, né? 0π sobre 2, π, 3π sobre 2, ele nem botou aqui, e 2π. Mas se você observar, o que acontece com a função seno? No π sobre 2, a reta tangente fica... deixa eu ver aqui. Professor, para voltar naquele último exemplo, nesse aqui, pessoal, esse exemplo está feito no livro, tá? Todos esses exemplos estão tirados do livro do Stuart. Eu vou passar para vocês o texto da semana e lá vai ter a resolução da questão, tá? Vocês não precisam nem bater print. Eu vou já colocar quando terminar a aula, tá? Mas está aqui. Não sei se dá para fazer, botar tudo na tela assim, tá? Mas, como eu estou falando, está lá no livro resolvido, no livro do Stuart. Por isso que eu geralmente não sigo um livro, não apenas um. Né? Geralmente eu vou pegando assim, vindo na cabeça e eu vou fazendo da forma que eu acho melhor de fazer. Só que por ser remoto e tudo mais, eu disse, não, dessa vez eu vou ter que seguir um livro para poder ficar mais fácil, senão eles não, né, atender a chance do cara se perder, se enrolar todo, não saber nem onde começa nem termina, as coisas é maior. Então, eu estou seguindo o livro do Stuart, isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é, por exemplo, quando eu faço as questões, você sabe que a questão está feita no livro, você pode ir lá, não precisa nem se preocupar em copiar. O lado ruim é que, às vezes, o livro ele enrola certas coisas que você gostaria de fazer mais rápido. E aí, se você passa por isso sem fazer, às vezes surge para o aluno a impressão de que o professor não quis ensinar aquele assunto, né? E que, na verdade, é uma opção do professor mesmo, porque, às vezes, tem coisa no livro que ele coloca, tipo assim, ele está supondo que você pode ter muito ou pouco tempo, ele não sabe, então ele bota tudo. E aí, é claro que a gente vai ter que ficar pulando algumas vezes. Então, no final das contas, tem esse lado ruim aí. Mas eu estou seguindo o livro do Stuart, então todos os exemplos estão feitos lá. Vamos voltar aqui para a função seno. A função seno, ela tem uma reta tangente horizontal em π sobre 2. Ou seja, a função seno, ela assume um valor máximo em π sobre 2. Um valor máximo local. Só naquele local ali, pelo menos próximo do π sobre 2, o π sobre 2 é o ponto mais alto. Então, quando a função tem um ponto que ela sobe, um cume, né, e que ela desce, e ali a gente tem um máximo local. A gente ainda vai formalizar isso aí, mas, de certa forma, já vou antecipar algumas coisas para poder a gente ganhar tempo. Então, a gente tem uma reta tangente horizontal em π sobre 2 e uma reta tangente horizontal aqui no 3π sobre 2. Aonde mais a função seno tem reta tangente horizontal? Bem aqui, ó. Que ponto é esse? Bem aqui, não sei se está aparecendo a mãozinha para vocês, tá? Bem aqui, ó. Que ponto é esse aqui? Alguém sabe? Que ponto é esse aqui, ó? Bem aqui, a reta tangente também é horizontal. Que número deveria estar bem aqui? Ele não botou, mas que número é? Menos π sobre 2. Menos π sobre 2, exatamente. Aqui é menos π. E aqui, menos 3π sobre 2. Muito bem. Bom, agora vou puxar pela memória de vocês da aula passada. Quando a reta tangente ela é horizontal, isso significa que a inclinação da reta é 0.
Se a inclinação da reta é zero, é porque a derivada da função naquele ponto é zero também. Então, uma coisa é certa, a função seno, quando eu calcular a derivada da função seno, tem que ser uma função que quando chegue no π sobre 2, a derivada dê zero. Lembra que na aula passada, a gente viu que existe uma relação entre o gráfico da função e o gráfico da derivada? Quando a função é crescente, né, a derivada é positiva. Quando a função é decrescente, a derivada é negativa. Quando a função tem reta tangente horizontal, é porque a derivada passa pelo eixo x, ou seja, a derivada é zero. Então, se você olhar essa função que está aqui aparecendo aqui embaixo, essa aqui é o gráfico da função cossenoide, né, da função cosseno, ou seja, isso aqui é a cossenoide. E se vocês olharem para ela, vocês vão ver que ela representa bem o que está acontecendo com a função seno. Tá? Tá chovendo aí, né? Ó, por exemplo, em π sobre 2, a função seno tem derivada zero. Então, significa que se a derivada da função seno tem que ser uma função que passe pelo eixo x no π sobre 2. E essa função também tem que passar de novo pelo eixo x quando passar no 3π sobre 2. Tá bem que ela passa de novo no eixo x. E ela também passa pelo eixo x, a derivada tem que passar no eixo x no ponto menos π sobre 2. Por que a derivada tem que passar no eixo x nesses pontos? Porque lá na função, a reta tangente está horizontal. Isso significa que a derivada, se eu desenhar o gráfico da derivada, a função, exatamente, a derivada tem que passar pelo eixo x, né? A derivada tem que passar pelo eixo x em todos os pontos em que a função original tem reta tangente horizontal. Então, a função original tem reta tangente horizontal, então, no gráfico da derivada, naquele ponto, ela tem que cruzar o eixo x. Na prática, isso aqui não é coincidência, pessoal. Isso aqui, que eu já avisei para vocês, isso aqui é função cosseno. Na verdade, isso aqui não é coincidência. É possível provar, e não é tão difícil, que a derivada da função seno é a função cosseno, tá? A derivada da função seno é a função cosseno. Só que, também aqui, a derivada da função seno vai ser a função cosseno. Só que durante o cálculo dessa derivada, né? Durante o cálculo dessa derivada, a gente, como é que se diz, precisa de um limite muito especial, né? Assim como o limite lá da função exponencial, deixa eu ir aqui para a lousa. Deixa eu apagar aqui a lousa. Tá? Quando a gente estava derivando a função exponencial, a gente viu que a derivada, na verdade, vou fazer só assim. Se eu tenho y igual a e elevado a x, então a derivada de e elevado a x também é e elevado a x. Para você provar isso aqui, você precisa usar um limite. O limite é esse, que o número e pode ser escrito como... Lá no livro do Stuart, ele bota o outro limite, mas a gente também precisa desse. O limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende ao infinito. Isso aqui é o número neperiano. Então, esse limite aqui é que permite a gente provar que isso aqui é verdade. Isso aqui só é verdade porque a gente usa esse limite durante o cálculo. Esse limite aqui a gente chama de limite exponencial fundamental. Tem livro que não dá nome, não, tá? Mas eu prefiro dar esse nome fundamental, porque em matemática, toda vez que a gente coloca um nome fundamental em alguma coisa, é porque aquilo ali é realmente usado muitas vezes. Nem que seja do ponto de vista teórico, não necessariamente a gente vai usar isso na prática. Mas para você provar que isto aqui é verdade, você precisa usar esse limite. Também, da mesma forma, se eu tenho y igual a seno de x, é possível mostrar que a derivada da função seno é a função cosseno de x. Como a gente acabou de ver ali naquele desenho lá, aquele desenho já estava nos ajudando na nossa intuição. Isso aqui é verdade. Tá? Mas para você provar que isso é verdade, você também precisa de um limite fundamental, um outro limite muito importante, que é esse limite aqui, ó, o limite
de seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse limite é 1. Tá? Então, esse limite aqui também é um limite fundamental. Só que é o limite trigonométrico fundamental. Então, quando alguém falar para você, usa o limite trigonométrico fundamental, é desse limite que a gente está falando. Eu também não vou fazer a demonstração, mas a demonstração desses dois limites, pessoal, e também dessas duas propriedades, todas essas demonstrações estão feitas no livro do Stuart. Isso aqui é o limite trigonométrico fundamental. Tá? O limite trigonométrico fundamental. Então, voltando lá no texto. Para você provar que a derivada da função seno, é cosseno, você tem que usar esse limite aqui. Que o limite, aqui ele usa não usa a letra x, ele usa a letra θ, mas não muda nada, tá? Você usa o fato de que a função seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, o limite dá 1. Se você olhar para essa função, uma tabela, está aqui a tabela. Olhem para essa tabela aqui. Essa tabela nos ajuda a entender por que é verdade. O x vai tender a zero, só que o x pode tender a zero pela esquerda ou pela direita, tanto faz. Se o x tender a zero pela esquerda, o x está vindo do menos 1 e ele vai se aproximar de zero, vai ficar cada vez mais próximo de zero. Então, menos 1, menos meio, menos 0,1, menos 0,05, até aqui ele botou 1 milésimo negativo. Então, está bem próximo de zero aqui. Aqui, ele pegou positivo, tá? Então, um negativo, outro positivo, mas tanto quando você se aproxima de zero pela esquerda ou pela direita, o valor de seno de x sobre x vai ficando cada vez mais próximo de 1. Observa, aqui estava 0,8, depois 0,9, depois 0,99, depois 0,999, e aí vai aparecer cada vez mais 9 aqui. Quanto mais próximo de zero você fica, mais 9 aparece, ou seja, mais próximo de 1 fica a função. O gráfico da função seno de x sobre x é assim, ó. Então, se você olha, isso aqui é o gráfico da função seno de x sobre x. Dá para ver realmente que quando você se aproxima de zero, quando o x está se aproximando de zero, a imagem está indo para 1. Então, quanto mais próximo de zero você fica, mais próximo de 1 você vai ficar, a função vai ficar. O limite, quando você tende a zero, é 1. Tá? Agora, isso é provado, a gente não vai fazer as contas, não. Não vai fazer as contas, não, mas a gente pode provar aí. Quando eu digo assim, provar é usando épsilons e deltas, daquela forma como a gente definiu o limite, Para todo épsilon existe um delta, aquele negócio todo. A gente não vai fazer isso. Mas a gente vai usar esse fato, que o limite de seno de x sobre x, ou seno de θ sobre θ, quando θ tende a zero, é 1. Um outro limite que vem em decorrência desse, apenas, na verdade, uma forma diferente de escrever o limite, é esse aqui. O limite do cosseno de θ menos 1 sobre θ, quando θ tende a zero, é zero. Então, em alguns casos, você precisa usar este. Em outros casos, você precisa usar este. Mas o fato é que, se esse for verdade, você conclui esse facilmente. Se esse for verdade, você conclui esse facilmente. Eles são equivalentes, esses limites. Tá? Seja como for, a gente usa o limite, voltando para cá, a gente usa esses limites fundamentais para provar essas regras de derivação aqui. A principal utilidade desses limites fundamentais é provar essas regras de derivação. O que a gente quer é calcular a derivada agora. Como eu disse, a gente não vai voltar a calcular limite mais, pelo menos por enquanto. Então, a derivada de seno de x é cosseno. E aí, voltando para o texto, a gente também prova que a derivada do cosseno, essas duas aqui, a derivada do seno é cosseno, e a derivada do cosseno é menos seno. Tá? Bom, essas aqui são duas funções trigonométricas que a gente tem a derivada delas. Uma vez que a gente sabe que a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, a gente já pode resolver cálculos de derivadas
que envolvam seno e cosseno. Tá? Mas antes disso, eu vou ampliar um pouquinho mais a tabela. Na verdade, eu vou fazer só um exemplo, tá? Ele está pedindo para a gente fazer isso aqui, ó. Calcule a derivada de x ao quadrado seno de x. Vamos fazer esse exemplo bem aqui. Calcula a derivada de y igual a x ao quadrado vezes seno de x. Então, ele está pedindo para a gente fazer o seguinte, ó, a função é y igual a x ao quadrado vezes seno de x. Certo? Essa é a nossa função. X ao quadrado vezes seno de x. Ok? E ele está pedindo para a gente calcular a derivada disso aí. Ora, quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada de y em relação a x, nesse caso? Isso aqui é um produto. Não é, não? É uma coisa que depende de x, vezes outra que também depende de x. É como se fosse um f de x multiplicado por um g de x. Certo? Como é que se deriva um produto? A regra do produto é essa. Para você derivar f vezes g, você faz como? É a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. É a derivada de um vezes a outra, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A ordem aqui não tanto faz. Certo? Se você vai derivar primeiro f ou se você vai derivar primeiro g. Tanto faz. O importante é que derive uma e multiplique pela outra, depois inverta. E some tudo no final. Então, no caso aqui, ó, vou pegar do jeito que está aqui. Derivada do primeiro vezes o segundo. Quem é a derivada de x ao quadrado? Eu vou até armar a conta aqui, ó. Derivada do primeiro. Vou fazer assim, então. Deixa eu só armar aqui a conta. A gente vai fazer. Então, eu quero calcular a derivada de x ao quadrado vezes seno de x. Isso aqui vai ser o quê? Derivada do primeiro vezes o segundo. Certo? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Certo? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso vai ser igual. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x. 2x vezes seno. Certo? Mais x ao quadrado vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Seno. Hã? Vimos agora há pouco. Só o seno? É, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. É isso? Então, a derivada do seno aqui é cosseno. Correto? Beleza? Então, pronto. Era só isso. Para calcular a derivada aqui, era só isso aqui. Para calcular a derivada desse produto. Tá? A gente, esse exemplo aqui foi só para a gente ajudar a fixar. Tá? Falta, por exemplo, a gente deduzir quem seria a derivada da tangente. Aqui já tem a resposta, mas a gente não vai acreditar nela, não. Tá? Dá para a gente mostrar que isso aqui é verdade. A derivada da tangente é fácil de provar. Então, como é bem facinho de provar, e até um exercício, considera até um exercício. Né? Então, eu vou fazer. Vou fazer como se fosse um exercício mesmo. Mostre que a derivada de tangente da secante ao quadrado. Vamos provar que isso é verdade. Mostre que a derivada da tangente da secante ao quadrado. Como é que a gente vai provar que isso é verdade? Ora, muito simples. Basta lembrar de uma coisa. Tangente de x, lá na trigonometria, tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Todo mundo sabe disso, né? Não é possível. Se não sabe isso, então o ensino médio de vocês é extremamente preocupante. Brincadeira, bora lá.
Então, vamos derivar isso aqui. Então, a derivada de tangente de x é igual à derivada de seno de x dividido por cosseno de x. Certo? É um quociente entre o seno e o cosseno. A tangente é o quociente entre o seno e o cosseno. Se eu quero derivar um quociente, a gente usa o quê? A regra do quociente. Como é que se deriva um quociente de duas funções? É a de baixo, vezes a derivada de cima, menos a de cima, vezes a derivada de baixo, dividido pela de baixo ao quadrado. Eu vou só armar a conta, eu não vou fazer a conta, não. Então, bora lá. É a de baixo, cosseno de x, vezes a derivada da de cima. Seno de x tem que derivar. Menos a de cima, seno de x. Certo? Vezes a derivada da de baixo. Vezes a derivada de cosseno de x. Certo? Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado. Vamos dar uma paradinha bem aqui, vamos tomar um fôlego. Professor? Alguém não entendeu o que eu estou fazendo? Todo mundo entendeu? Professor? Oi. No exemplo anterior, termina com 2 vezes o seno de x mais o x ao quadrado vezes cosseno de x, é? Porque eu caí aqui, minha internet caiu. Oi, porque, derivada do primeiro, derivada do x ao quadrado é 2x, vezes o segundo. Mais o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. A derivada do seno é cosseno. Só isso. Não dá para simplificar mais do que isso. Dá para botar o x em evidência, mas não dá mais para simplificar mais do que isso. Tá? Como eu estava dizendo, a internet de vocês falhar, mas fiquem tranquilos. Além da gravação, lembre-se que esses exemplos estão sendo tirados do livro do Stuart. Então, está tudo lá feito. Tá? Eu nem estou pegando exemplos diferentes, eu estou usando os mesmos, justamente para que vocês não fiquem muito preocupados de ficar fazendo prints, tá? Da tela, que negócio. Até porque fazer print de tela é a maior loucura que existe, que no final das contas, depois que faz o print, a gente não vai passar limpo. Não tem coragem, a coragem não dá. São pessoas muito disciplinadas para fazer esse negócio depois. Não faz porque a coragem não deixa. Então, é melhor, eu pego o exemplo do livro, vocês só prestem atenção em entender, depois, qualquer coisa, dá uma olhada no livro de novo, no texto, por isso que eu estou separando. Né? Eu coloquei o livro, mas eu vi que se eu colocar só o livro, né? Exatamente, a gente acaba esquecendo. Se eu coloquei o livro, mas como o livro é muito grande, tem gente que se perde, às vezes começa a estudar coisa que não tem nada a ver, então eu ainda pego aquela parte do livro, faço uma coisa aqui até meio errada, né? Eu edito o livro todinho, tiro as páginas, deixo só a parte que eu quero e tal. Isso é só para focar, né? Para que fique mais fácil de vocês focar realmente no que precisa ser estudado. Tá? Então, tangente é um quociente, seno dividido por cosseno. A derivada do quociente é o de baixo, vezes a derivada de cima, menos o de cima, vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Então, isso aqui é igual. Bora lá, cosseno, vezes a derivada do seno. Quem é a derivada do seno? Só lembrando. Cosseno. Isso, derivada do seno é cosseno, do cosseno é menos seno. Tá? Façam até uma musiquinha, se for preciso, para memorizar essas coisas, tá? Porque, realmente, vocês vão... É aquela coisa, se não memorizar, vai perder tempo. Porque você toda hora vai tentar relembrar. O que acontece aqui, à medida que o curso for andando, o curso que eu digo não é nem só a disciplina de cálculo 1, o curso de vocês mesmo for andando, vai ter tanta fórmula que realmente não vai dar para ficar memorizando todas elas, né? E aí, em um dado momento da vida, alguns alunos começam a perguntar se a gente deixa eles usar tabela. Na verdade, não deixa, não. Vocês podem usar tabela, calculadora, computador, depois que vocês se informarem. Enquanto vocês estiverem fazendo as disciplinas, vocês vão tentar memorizar. Por enquanto, como está remoto, vocês podem fazer isso aí em casa, né? Mas, quando o curso for presencial, vocês vão ter que forçar um pouco mais pela questão da memória mesmo. Agora, é claro que, como são muitas fórmulas, você não consegue memorizar todas elas. Então, às vezes, você memoriza uma que permita você calcular as outras.
né? Por exemplo, no derivada da tangente, se você esquecer, mas você lembra que a tangente é seno sobre cosseno e você pode deduzir, se for preciso, se tiver esquecido, deduzir de novo como se calcula a derivada da tangente. Isso também vale para as fórmulas do ensino médio, né? Aquelas fórmulas de soma de arco, a gente se memorizar uma, é possível com uma deduzir todas as outras. Então, a gente, por exemplo, para quem é da área mesmo, como eu, que é professor, a gente tenta memorizar o mínimo possível, aquilo que permita a gente deduzir o que a gente não lembra, né? Porque realmente não daria para memorizar tudo. Bora lá. Então, cosseno vezes a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno também. Menos seno vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, a gente viu ainda agora há pouco que é menos seno. A derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Tudo isso dividido pelo cosseno de x ao quadrado. Certo? Isso é igual. Cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de x. Menos com menos aqui vai dar mais. Seno ao quadrado de x. Certo? Tudo isso dividido pelo cosseno de x elevado ao quadrado, também é cosseno ao quadrado de x. Tá? Quando bota cosseno ao quadrado de x, é a mesma coisa do cosseno de x ao quadrado. Só acho que todo mundo sabe isso, né? E agora, ele disse que a derivada da tangente é secante ao quadrado. E realmente é. Mas a gente tem que fazer alguma coisa agora aqui para aparecer aquela secante. O que que é? Em cima é o teorema fundamental, né, professor? Igual a 1, que é o Isso, cosseno de em x cima é o mais o teorema seno ao quadrado. fundamental. Então, em cima dá 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Certo? Então, é isso mesmo. Tá? 1 sobre cosseno ao quadrado vai dar secante ao quadrado. Então, nós já vimos aí 3 fórmulas na tabela. E eu vou colocar mais outras, que eu não dá para a gente deduzir todas. Então, acrescentem aí na tabela mais 6 fórmulas, né? A gente já viu aquelas primeiras fórmulas que são propriedades que vêm da definição, né? Derivada da constante é zero, de um número vezes uma função é um número vezes a derivada da função, derivada da soma, derivada do produto, derivada do quociente, derivada de x elevado a n. Essas aí foram as primeiras que a gente deduziu. Depois a gente incluiu dentro da tabela a derivada da função e elevada a x. A derivada de e elevada a x é o próprio e elevado a x. E agora a gente está incluindo as derivadas das funções trigonométricas. Então, o que a gente tem aqui na nossa tabela? A gente tem as 3 primeiras que foram aqui a gente acabou de ver. Derivada do seno é cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Toda vez que tiver uma tangente pela frente, derivar, já sabe, já é para ficar automático. A gente deduziu ainda agora há pouco, mas depois disso é automático. A derivada da tangente é secante ao quadrado. Mas, além dessas 3, tem pelo menos mais 3, né? Pelo menos, na verdade são mais, mas a gente, pelo menos mais 3 que são imediatas, que é a derivada da secante, da cossecante e da cotangente, certo? Então, a derivada da secante, eu vou começar pela do meio. A derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Aqui tem có, aparece có e có, tá? Então, derivada da secante é secante vezes tangente. Derivada da cossecante, na primeira linha, é menos cossecante vezes cotangente, tá? E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Vocês vão observar que, no caso da tangente e da cotangente, existe uma semelhança, né? A derivada da tangente é secante ao quadrado. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tá? Então, toda vez que tiver o co, acaba aparecendo o sinal de menos também. Então, são 6 fórmulas, tá, que vocês têm que memorizar. Derivada do seno, cosseno, derivada do cosseno é menos seno, derivada da tangente é secante ao quadrado, derivada da secante é secante vezes tangente, derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, e derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado.
menos cossecante ao quadrado. Tem essas 6 aí, que fazem parte do bolo, né? A nossa tabela está ficando cada vez maior, ela vai ficar enorme. Ela vai ficar enorme. Bom, para ver se está claro mesmo isso, ele pede para a gente derivar a função secante sobre 1 mais tangente. Né? E pergunta assim, para quais valores de x o gráfico dessa função tem reta tangente horizontal? Para quais valores de x o gráfico dessa função tem reta tangente horizontal? Primeiro ele pede para derivar. Então, bora derivar. Vou pegar essa questão aqui. Então, vamos lá. Está quase dando nosso tempo, né? Mas ainda tem um tempinho, ainda dá tempo de fazer isso aqui tranquilo. Então, a questão é essa. Derive secante sobre 1 mais tangente e depois responda essa pergunta aí. Para quais valores de x a função tem reta tangente horizontal? Primeiro vamos derivar, né? Derivar a função f. Então, a função f de x é secante de x. Deixa eu girar um pouco mais essa minha tela bem aqui. É secante de x sobre 1 mais tangente de x. Tá? Como a função é um quociente, a gente tem que usar a regra do quociente. Então, pela regra do quociente, como é que fica a derivada disso? A derivada é a função de baixo, 1 mais tangente de x, certo? Vezes a derivada da função de cima. Vou só armar a conta primeiro. Mas você já sabendo, você não precisa fazer isso, você já pode botar logo a resposta. Menos a função de cima, secante de x, vezes a derivada da função de baixo. 1 mais tangente de x tem que derivar. Certo? Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Certo? Então, ó, f' de x é igual a 1 mais tangente de x que multiplica. Quem é a derivada da secante? A gente viu agora há pouco, é secante de x vezes tangente. Derivada da secante é secante vezes tangente. Certo? E da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Menos secante de x que multiplica a derivada de 1 mais tangente. A derivada de 1 vai dar zero. E a derivada da tangente, a gente sabe que dá secante ao quadrado de x. Né? A derivada da tangente é secante ao quadrado. E da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x ao quadrado. Certo? Deixa assim por enquanto. Aí, arrumando um pouco mais isso aqui, eu tenho que a derivada de f é igual. Aqui em cima vai dar 1 vezes secante vezes tangente, dá secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. Aqui fica tangente vezes isso, fica mais secante de x vezes tangente ao quadrado de x. Certo? E aqui fica secante vezes secante ao quadrado menos... peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Secante...
Eu acho que está ficando coisa aí, professor. Está aparecendo estranho aqui. Estou achando muito estranho. Secante ao cubo de x. Espera aí, deixa eu ver se a gente errou alguma coisa. Não é secante sobre 1 mais tangente? Então, é a de baixo, a derivada de cima. Menos a de cima, fiz a derivada da função de baixo. De baixo ao quadrado. Aí, deixa eu me ver o que dá para fazer aqui. Tem que ter uma simplificaçãozinha aqui. Secante vezes tangente, mais secante vezes tangente ao quadrado, menos secante ao cubo, assim vai dar futuro. Não sei se vai dar futuro. Realmente agora fiquei na dúvida, pessoal. Fiquei na dúvida aqui. Bom, tem pouco tempo, não dá tempo de ficar tentando muita coisa. Eu só vou apelar aqui para a gente não estourar o nosso tempo. É necessário fazer uma manipulação, com certeza. Como a gente não tem muito tempo para ficar. Deixa eu ver que manipulação a gente pode fazer lá. Ah, tá. A ideia é botar secante em evidência. Tá? Tem uma ideia aqui. Botar secante em evidência. E realmente tem uma secante em evidência que dá para botar lá, não dá? Tem secante aqui, e dá para botar secante. Eu multipliquei, mas vamos ver. Bora. A dica é só essa. 1 mais tangente de x ao quadrado. Agora, vamos seguir a dica do livro. Coloca a secante que dá para desenrolar. Então, se eu botar secante em evidência, vai ficar o que dentro do parênteses? Vai ficar tangente de x, mais tangente ao quadrado de x, menos secante ao quadrado de x. Aqui sai. Aqui vai sair. Mas tem que usar mais uma coisa ainda, que não está aparecendo. Sobre 1 mais tangente ao quadrado. Parece que não melhorou, mas melhorou, pessoal. Vou explicar por quê. Porque tangente ao quadrado e secante ao quadrado, né, são funções que diferem entre si apenas de uma constante. Existe uma relação que diz assim, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x dá 1, né? A gente usou ainda agora há pouco, aquela relação fundamental. Dessa relação aqui, se eu dividir tudo por seno ao quadrado, fica 1 mais. Vou dividir tudo por cosseno ao quadrado, na verdade. Dividindo tudo por cosseno ao quadrado. Então, fica seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, fica tangente ao quadrado. Cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado dá 1. E 1 dividido por cosseno ao quadrado fica secante ao quadrado. Essa relação aqui, ela sai diretamente dessa. Basta dividir a primeira relação por cosseno ao quadrado. Ela todinha por cosseno ao quadrado. Aí aparece essa. Daqui, se a gente olhar bem, se a gente passar secante ao quadrado para cá, deixa eu ver se é melhor. Passa secante ao quadrado para o primeiro membro, eu tenho que tangente ao quadrado de x menos secante ao quadrado de x, passa esse 1 para lá. É igual a menos 1. Correto? Então, essa última relação, bem aqui, ó, pode ser usada. É aquilo que eu falei agora há pouco. A função secante ao quadrado e tangente ao quadrado diferem entre si. Se a diferença entre as duas é só de um número, de uma constante. No caso, a constante é a constante menos 1. Está bem aqui, ó, tangente ao quadrado menos secante ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é menos 1. Então, fica derivada de f de x igual a secante de x, certo? Tranquilo?
secante de... Não, realmente não é um exercício fácil, porque ele exige relações. Tangente de x, aqui no caso, isso aqui tudo vira menos 1. Sobre 1 mais tangente de x ao quadrado. Agora, bom, pessoal, se fosse só para calcular a derivada, a gente poderia, não precisava ter botado secante em evidência, poderia ter deixado desse jeito, que estava bem aqui, estava certo. Bem aqui a gente já tinha calculado a derivada, ó, a segunda linha, já estava tudo certo. A questão é que ele não pede só para calcular a derivada. Se fosse só para calcular a derivada, a gente não precisava fazer manipulação. Mas a questão é que ele pede para a gente fazer alguma coisa no final. Ele pede para a gente encontrar os valores de x em que a reta tangente é horizontal. E aí é que está. Os valores de x em que a reta é horizontal são os valores em que a derivada dá zero. Onde a derivada dá zero, a reta tangente fica horizontal. E aí é que está. Para eu saber aonde a derivada dá zero, eu tenho que escrever a derivada de um jeito fácil, que eu possa analisar quando é que ela dá zero. Agora, olhando para essa fórmula aqui, eu pergunto para vocês, quando é que isso aqui é zero? Quando é que isso aqui é zero? É possível que isso aqui dê zero? Vamos analisar com calma. Primeiro, vamos pensar na função 1 mais tangente. A função 1 mais tangente, para que isso aqui seja zero, a gente já tem que estar definido de tal forma que esse denominador não se anule, tá? Então, a gente não precisa nem se preocupar com o denominador, na verdade. Para que uma fração dê zero, a gente só precisa que o seu numerador dê zero, correto? Já supondo que o seu denominador não se anula. Agora eu pergunto, a função secante se anula? A função secante se anula? A função secante pode dar zero? Existe algum número cuja secante dá zero? Bom, vamos analisar. A função secante de x, ela é o inverso da função cosseno de x, certo? Considerando que esse cosseno não se anule, né? Então, eu tenho um número 1 dividido por alguma coisa, que não é zero. Mesmo que fosse zero, isso aqui não daria zero. E não tem como eu pegar uma fração em que o numerador não pode se anular e fazer com que isso dê zero. Nunca vai acontecer isso aqui. Porque uma fração só vai se anular se o seu numerador puder se anular. E como a secante é o inverso do cosseno, e no numerador o número é 1, ele nunca se anula, então a secante nunca dá zero. Deu para entender por que a secante nunca dá zero? Porque ela é o inverso do cosseno. O numerador dela, na verdade, é o número 1. Nunca se anula. Tá? Nunca se anula. Então, nesse caso, eu tenho que a função secante, ela nunca se anula. Se eu quero que isso aqui se anule, então só tem uma saída. Isso aqui só vai se anular quando isto aqui se anular. Isto aqui pode se anular. Tangente de x menos 1, isso aqui pode dar zero. Quando é que isso aqui dá zero? Isso aqui dá zero quando a tangente de x for 1. Bom, aí a gente poderia perguntar, quando é que a tangente dá 1? Quando é que a tangente de um ângulo... Qual é o ângulo? Me diga um ângulo cuja tangente dá 1. Alguém sabe? Um ângulo... 45, não é, professor? 45, né? 45, π sobre 4, né? Π sobre 4. Na verdade, a tangente de x, ela se anula no π sobre 4, ela se anula no π sobre 4 mais π, ou seja, no 5π sobre 4, mais 2π, mais 3π, menos π, ou seja, mais kπ. Então, isso aqui, toda vez que o ângulo for esse, né, a tangente se anula, tá? Como eu quero justamente os pontos em que a função se anula, então eu quero exatamente os pontos aonde a tangente dá 1. E os pontos aonde a tangente dá 1 são exatamente os ângulos π sobre 4 mais kπ, ou seja, π sobre 4 mais π, dá 5π sobre 4, a tangente também dá 1. π sobre 4 mais 2π, menos π, menos 2π. Então, a solução para esse problema é, né, que, no caso, aonde é que a função tem retas tangentes horizontais? Tá? Ela vai ter retas tangentes horizontais sempre que o x for igual a π sobre 4 mais um múltiplo de π, kπ. Quando eu digo k, esse k aqui é um número inteiro, tá? Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, tá?
Bom, se você olhar para o gráfico da função, para finalizar, terminamos nosso tempo já, vai ver que isso é verdade. Não, aqui não. Aqui. Ó, se vocês olharem para esse gráfico, esse aqui é o gráfico da função secante sobre 1 mais tangente. Dá para ver que ele se anula bem aqui, ó. Bem aqui é o π sobre 4, bem aqui é 5π sobre 4, bem aqui é menos π sobre 4, certo? Então, na verdade, em π sobre 4, e aí intervalos de π, né? Porque a função tangente de π em π, ela volta a assumir o mesmo valor, de π em π. Então, no caso, nesses pontos, a função tangente se anula. Tá? Bom, a gente vai parar por aqui, e aí na aula de amanhã, nós vamos falar sobre regra da cadeia e derivação implícita. Se der tudo certo, a gente fala sobre a derivada das funções trigonométricas inversas, que é o que a gente está pretendendo fazer. Se caso não der para fazer, né, pode ser que eu faça uma pequena aula, tá, de 30 minutos no máximo, tá? Seria como se fosse a pré-aula da semana que vem. Eu estou tendo que fazer um pouquinho, algumas coisas assim, para poder a gente conseguir acelerar um pouquinho mais o conteúdo, né? E a gente não ter, a gente realmente precisa, né? O ideal seria que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo. Eu não vou fazer muita coisa de forma assíncrona, sempre coisas pequenas. Então, a próxima aula, se eu fizer alguma coisa do tipo que eu fiz na semana passada, alguma aula extra, vai ser uma aula menor, de no máximo meia hora, né? Para que dê tempo de todo mundo assistir antes da aula seguinte. E aí, na aula seguinte, a gente já começa fazendo exemplos, né? Eu daria só a parte teórica, faria alguns exemplos, mas aí na aula seguinte, de segunda-feira, na terça-feira, a gente começa fazendo exemplos dessa pequena aula, para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, tá? E conseguir avançar um pouquinho mais no conteúdo. A ideia é que a gente possa estudar o assunto de integral completo, ou tentar o mais próximo de ser o assunto completo da disciplina, né? Principalmente aqueles assuntos que vocês precisam para a continuação do próprio curso, até para entendimento das próximas disciplinas de cálculo que vocês ainda vão fazer. Então, por hoje, a gente encerra por aqui, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima. Alguma Boa dúvida? tarde. Boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.